Bom, pessoal, bom dia. Esse vídeo é referente à atividade 4, tá? Que é a leitura e fazer a ficha de leitura do texto, os pressupostos teóricos subjacentes à terapia leiga e suas formas de institucionalização. Bom, esse texto, gente, é o texto meu também, né? Que eu fiz a respeito dessa discussão da relação, tá? De um saber científico com um saber experiencial, principalmente dentro do contexto da dependência química, tá? E vai falar sobre um movimento que foi um movimento extremamente importante nos Estados Unidos, né, da década de 20 até a década de 50, aí, que pra gente isso é praticamente desconhecido, né? Eu, quando fui escrever esse artigo, procurando referências no Brasil, não encontrei praticamente nada, né? É uma coisa assim impressionante o nosso desconhecimento, né? E esse texto é importante, principalmente porque essa discussão é importante, principalmente porque ela vai ser um dos dois aspectos, né? Um dos primeiros momentos onde essa dimensão experiencial ganha, esse saber experiencial ganha formatos institucionalizados e legitimados socialmente, né? E inclusive pela sua eficácia, né? No tratamento como forma de tratamento de problemas psíquicos, né? No caso da dependência química, mas também porque ele vai servir de base, esses conhecimentos vão servir de base para uma das principais instituições que a gente tem hoje, né? Talvez a principal instituição que existe hoje, não no Brasil não, no mundo, né? De apoio às pessoas com dependência química, que é o AA e os derivados, né? NA, Alanon, entre outros, tá? Eu digo isso, né? Não sei se vocês sabem, né? O AA, né? E esses derivados são o AA em si, sozinho, eu acho que, se não me engano, é a segunda maior instituição do mundo. Né? A única outra instituição que está presente em mais países assim é a Igreja Católica. Né? Então, a gente às vezes não tem uma dimensão. Né? Se for comparar a rede de suporte que o AA tem no Brasil, comparando com os suportes do CAPS-AD, por exemplo, que seria uma instituição pública, né, de apoio à dependência química ou de comunidades terapêuticas, né, os CAPS-AD não chega nem a 5% do que tem de AA, né, comunidade terapêutica também não está muito longe disso, vai ser 20% no máximo, né, tanto de presença e menos, uns 10%, né, tanto de presença quanto de pessoas atendidas e principalmente de uma certa eficácia, né, no auxílio, né, das pessoas a lidar com a questão da dependência química. Obviamente, né, eu já conversando com alguns colegas de vocês, né, antes, a gente vê que a pessoa que está ali, a pessoa que está na dependência, está num processo de conflito, né? Não é uma coisa que a pessoa entra e fica legal, né? Fica tranquila. A pessoa está ali numa batalha. Então, uma desconstrução, que a gente vê muito uma desconstrução por parte da psicologia dessas ações, né? Que, já dando um exemplo, né, de como que essas instituições criadas, e o AA é a instituição mais moderna, e a gente vai ver um dos elementos que serviu de base para a gênese do AA, né? Eu estou ressaltando isso porque a terapia lírica acaba, tá? Mas ela se transforma e os conhecimentos que ela dissemina vão ser incorporados, né, pelo AA, né? Mas entre outros, né? Mas principalmente pelo AA, né? Como que nós, psicólogos, entramos em conflito com esse outro saber experiencial que se reconhece como legítimo e é amplamente reconhecido como legítimo pela sociedade, tá? Então,
o que eu vou discutir, a noção de terapia leiga, é um movimento que surge antes da criação do AA, tá? E permanece, de certa forma, após a criação, inclusive entrando em conflito, né, com a AA depois que o AA é criado, né, nos últimos modelos, porque ele buscava profissionalização dos terapeutas, né, e o AA cortou essa questão da profissionalização, era só ajuda mútua mesmo. Mas essa construção, né, de um saber experiencial como um saber legitimado para sustentar um tratamento da dependência química, ele surge, né, na terapia leiga. Então, o que é a terapia leiga? Né? Foi um movimento que acontece nos Estados Unidos, que começa logo após a Lei Seca. Então, só contextualizando socialmente, né, os Estados Unidos vinha num processo de centralização, né, do poder, de diminuição do poder dos estados, né, que lá os estados têm muito mais poder de legislar, de determinar modos de vida, né, e pelo avanço, né, do capitalismo nos Estados Unidos, começa a ter um controle maior por parte do governo central, né, do governo federal, né, um controle maior por parte desse governo central das formas, né, do que é certo, o que é errado, para garantir, né, que principalmente comércio, né, que tenha regras mais semelhantes dentro do país para o desenvolvimento econômico acontecer de maneira mais... não tem entraves nessa diferença entre os estados, diminuir entraves para atividades econômicas. Tá? E nisso, além, né, de um alto nível de consumo de bebida alcoólica que realmente existia, buscou-se destruir a principal instituição que representava que era um espaço, né, de resistência desses poderes locais, que principalmente em regiões um pouco mais distantes, que eram os saluns. Sabe aquele negócio que a gente vê de faroeste, né? Mais ou menos aquilo mesmo, né? Porque o salão, isso não é um fenômeno só americano. Por exemplo, na Alemanha, as cervejarias, né, eram um espaço de organização política. As pessoas iam tomar cerveja e discutiam a realidade cotidiana delas ali nas cidades, nos bairros, e era um espaço de reflexão política, de organização política, e os salões eram muito semelhantes a isso. Né? Então, a proibição da bebida alcoólica, que foi quando acontece com a Lei Seca, ela tinha diversos embora se apresente, né, como um discurso moral, né, de combate à dependência química, de combate ao alcoolismo, né, que embora tenha uma base nisso também, de combate à degradação social causada pela bebida alcoólica, ela tinha também essa dimensão de combater poderes locais, né, para fortalecer o poder centralizado, né. Um exemplo disso que eu cito para vocês, né, é todas as histórias relacionadas a um evento o evento chama o evento do Corral OK, né, de Tombstone. São filmes de faroeste, né, tem Corral OK, Tombstone, me foge tem um mais famoso que está fugindo o nome agora, que é o nome de uma família que eram de delegados federais, né, representantes do poder federal que chegam nessa cidade de Tombstone, que é uma cidade do Velho Oeste lá, assim, né, e entram em atrito com pessoas e com a representação do poder local, que é do xerife, né. Então, por quê? Porque eles estão ali representando interesses, tanto que eles compram o salão, né, também se apropriam desse espaço e estão ali representando essa lógica que está entrando em conflito, né, desses poderes locais e aí tem o evento lá que tem um atrito que morre algumas pessoas, né. Eu acho que o filme chama Tombstone, né, um filme de faroeste. Eu acho interessante se vocês quiserem ver sobre isso, né, e a partir daí, né, tanto que o cara, né, me foge, gente, fugiu o nome aqui agora, né,
esse delegado federal, né? Esse delegado federal depois ele vai combater, né, também vai combater ele vai para Chicago, né, combater os criminosos White Earp que chama o cara, tá? Ele vai combater os criminosos que trabalham com o comércio de bebidas, né? Então, mas tem esse contexto, né? Um contexto que às vezes ultrapassa. Estou falando isso que é importante a gente ter uma noção que tem um contexto econômico dentro e político dentro disso. Mas o que acontece? Vem a lei seca, né? Logo depois, para destruir os alunos e para conter moralmente, né, as ações das pessoas nos Estados Unidos, ou seja, criar processos de submissão a um poder centralizado, né, em função de criar formas de vida. A gente vai ver isso o tempo todo aqui nessa disciplina, formas de vida que são mais aceitáveis, né, do que outras, né, justificando, legitimando algumas formas de vida e questionando outras. E o que acontece nesse caso, né? Quando você tem a criação da lei seca, todo um sistema que tinha de amparo, né, os asilos, né, que existiam nesse caso, que não tinha essa dimensão só de hospital psiquiátrico que depois tomou, né, de amparo às pessoas com dependência química, elas são desestruturadas. Tipo assim, porque diminui, né, existe muita crítica, né, que as pessoas continuam bebendo, que as pessoas continuam comprando bebida, que isso fomenta o crime, né, isso é realmente real, mas existe realmente uma diminuição muito grande no consumo de bebida alcoólica nos Estados Unidos, tá? Por mais que não funcione, né, a lei seca dentro de um contexto social, né, ela tem uma certa funcionalidade, né, nessa diminuição, mas principalmente numa negação da existência da dependência química como algo que tinha que ser preocupado pelas pessoas. Porque quem está bebendo está cometendo crime, então para ser criminoso, então não é objeto de apoio, tá? E só que então toda a estrutura que tinha para ajudar os dependentes químicos são desestruturados, né? E essas pessoas ficam meio que ao Deus dará, porque continuava tendo, né, alcoólatra, né? Continuava tendo em um nível não tão pouco significativo, né? Muita gente tinha dependência química já, muito alcoolismo, essas pessoas continuam tendo, né? Não acaba de uma hora para outra, porque foi proibido, né? E outras pessoas vão desenvolvendo alcoolismo também, né? Então, numa comunidade, né, que já existia, né, um trabalho, né? Quem fazia isso geralmente eram grupos religiosos, né? Numa comunidade em que já existia esse trabalho de atendimento à população, assim, né, na igreja, a gente fugiu aqui agora, né, mas no trabalho de igreja, né, com o Worcester, né, que era um pastor, ele começa a criar um sistema de apoio para esses dependentes químicos, né? Só que diferente dos sistemas que existiam antes, que eram sistemas basicamente pastorais, o Worcester começa a articular essa atuação pastoral, né? ou uma atuação pastoral que ele chamava movimento de tinha os washingtonianos, né, que eram movimentos de temperança, né, que eram movimentos de buscar criar formas de comportamento mais responsáveis nas pessoas por meio da ação pastoral, né? E de outro lado, você tinha os asilos, que eram de tratamento de base psiquiátrica, da psiquiatria nascente ou da medicina, né, inicial daquele momento dos Estados Unidos. O que o Worcester faz é articular as duas coisas. Ele cria um modelo dentro da igreja, né, que é a igreja episcopal. Ele cria um modelo de atendimento que comportava três principais grupos,
de atividades, né? Atividades pastorais, né? Que era de orientação pastoral, orientação religiosa, que não deixa de ser uma atividade técnica, né? Porque ele era um pastor formado, era um teólogo, né? Então não é uma atividade meramente religiosa, mas uma atividade pastoral técnica, né? Dada por um pastor, né? Um teólogo formado. A atividade, então, o primeiro grupo seria essas atividades de orientação espiritual, né? E pastoral. Um segundo grupo que era de atividades técnicas, tá? Você tinha grandes nomes, né, da medicina, da psiquiatria, se não me engano, da biologia também da época, tá? Que se associam com o Worcester para desenvolver um conhecimento técnico, né, sobre o tratamento da dependência química, trazendo o que existia de mais moderno na época para pensar o tratamento da dependência química, e um tratamento social, né, que era buscar trazer as pessoas, né, depois cria-se o Jacob Club, né, que era uma forma das pessoas não só tendo um tratamento e orientação espiritual, mas também um apoio comunitário entre eles, né. Tem atividades de lazer, eles chamam de atividades secas, né, sem bebida alcoólica, né. Você vamos para um lugar para reunir, sempre tem bebida. Os caras acabam bebendo. Então eles faziam atividades para eles, para os alcoólatras, para as famílias, onde eles podiam ir sem ter bebida alcoólica, né? E que nessa época já estava encerrando, né? Estava começando a ser questionado. Ainda tinha proibição, mas logo depois foi encerrada a proibição da lei seca, né? Mas obviamente, né? A lei seca a gente sabe, né? Existia bebida também, né? As pessoas continuavam, principalmente alcoólatras, continuavam bebendo, achando lugar para beber, né? Mas tinha esses três grupos de atividades, né? Então foi um tratamento que começou a funcionar, né? As pessoas que começavam a entrar lá, que passavam por esse tratamento, eles começaram a melhorar, porque não tinha nada, funcionava direito. Até hoje, a gente vê a dificuldade. Aqueles que tiveram a experiência de ter um parente, assim, né, que é dependente químico, que é alcoólatra, sabe a dificuldade gigantesca que é a pessoa formas de tratamento para retirar a pessoa da dependência química, né? E eles, imaginam 100 anos atrás, né? Então eles conseguiram começar a fazer um tratamento que começou a ter algum funcionamento. E esse tratamento, né, do Worcester, que continha esses três elementos, as pessoas que passavam por esse tratamento, alguns deles começaram a quarta atividade, né, seria voltar e começar a ajudar, né, outras pessoas também, a partir do tratamento que eles tinham, ajudar outras pessoas, né, principalmente, inicialmente no Jacob Club, orientando dentro dessa perspectiva mais social, né, começaram a ajudar as pessoas a passar também pelo tratamento, tá? Então, a gente tem esse quadro de articulação, né, um processo de tratamento de articulação, de atividade pastoral, atividade técnica e atividade social, no qual as pessoas participavam dessas atividades e alguns deles começaram a vir auxiliar, né, a partir do aprendizado que eles tinham, começaram a trazer esse aprendizado, trazer essa experiência para ajudar as pessoas. Inicialmente, principalmente dentro do Jacob Club, né, e dessas atividades, como parte dessas atividades sociais. No entanto, né, alguns das pessoas que passaram por esses processos de tratamento, alguns deles começaram a ter um processo de reflexão um pouco mais intenso, né? Inclusive estudando, né? Procurando entender mais, lendo sobre o tratamento, da perspectiva técnica, principalmente, da perspectiva científica, e começaram a incorporar alguns conhecimentos, né? E o mais destacado deles, nesse primeiro momento, foi o Courtney Baylor, tá? Que ele... eu até escrevi um outro texto, né, falando do centenário do livro dele, do Remake Amen, né? Da importância disso e da total desconhecimento disso aqui no Brasil, dessa história.
Gente, ele é tão importante que quando o Freud vai nos Estados Unidos, né, na década de 20, ele é colocado para ele, né, para ele se expressar sobre a terapia leiga, e ele critica ferozmente, né, e as pessoas vão... E o pessoal da terapia leiga vai criticar ele também, né, porque eles vão falar que vão se apropriar dos conceitos que eles usavam, né, mantiveram a noção de hipnose, que o Freud já tinha deixado de lado. E aí eles vão associar, eles vão, não, nós estamos incorporando elementos sim da psicanálise, mas não freudiana, né, da psicanálise adleriana, que o Adler já tinha separado, né, do Freud. Então, assim, pra vocês verem que não era algo, né, ganhou um vulto muito grande, né, tanto que o Freud foi discutir com eles, né, obviamente não teve discussão, né, mas comentou, existia uma certa discussão entre a psicanálise, né, do próprio Freud e os teóricos da terapia leiga, principalmente o Piaget, que eu vou falar daqui a pouco. Mas então o Baylor, ele começa estudando e baseado na própria experiência, né, ele cria um conceito de neurose alcoólica. Né? Então você já começa a ter um trabalho de reflexão, né, que incorpora elementos do conhecimento científico, embora ele não fosse médico, não fosse psicólogo, não tivesse nenhuma formação relacionada a uma formação formal, né, relacionada a esses conhecimentos que ele está incorporando, a formação formal universitária, né, mas pela experiência que ele tem na própria clínica do movimento Emmanuel, né, que era esse movimento criado pelo Worcester, né, ele começa a ter um processo de formação, de reflexão, de escrever livros, de começar a criar interpretações sobre o que é a dependência química e como tratar isso, tá? E ele se torna um terapeuta dentro da clínica Emmanuel. E o modelo dele é um modelo, e aí a gente vai começar a entrar no ponto que é o ponto mais importante aqui para a gente, né, que eu gostaria de ressaltar mais nesse texto, que ele começa a criar um modelo de incorporação de conceitos técnicos, mas para uma prática profissional, que é uma prática profissional que a gente chamaria hoje de aconselhamento psicológico, né? Então ele começa a criar, mantém as atividades, né, de aconselhamento psicológico, mantém as atividades sociais, né, ele mantém a lógica do Worcester, mas não agora com o trabalho pastoral, mas com um trabalho que integrava, né, esse conhecimento técnico e principalmente esse conhecimento técnico e social, né, de intervenção, integrando isso com o conhecimento experiencial dele como alcoólatra, independente químico, né, fazendo uma leitura, né, a partir dessa incorporação que ele faz desses conceitos técnicos, né, principalmente da psicanálise e da psiquiatria, da psicanálise, mas principalmente da psicanálise, e de uma terapia, da hipnoterapia da época, né, que era esses elementos pré-psicanalíticos, do Breuer, do Charcot, né. Então ele vai incorporar isso, mas colocando o fator da experiência em si, do conhecimento que a pessoa tem pelo fato dele ser alcoólatra, de ter passado por essa situação, da facilidade que isso proporcionava a ele de interpretar, né, e de conseguir lidar com a pessoa, né, que ele vai falar, olha, tem esses conhecimentos aqui, mas esses conhecimentos eles não dão conta. Por quê? Porque tem essa dimensão experiencial, né? Então, a partir dessa dimensão experiencial, ele se reapropria desses conhecimentos e vai fazer uma proposta dele, né, que está aí no texto. Então, dentro dessa lógica mais de aconselhamento, de trabalho comunitário, né, com os dependentes, ainda ligado à clínica Emmanuel. No entanto, esse processo ele continua avançando, né? Essa incorporação de conhecimentos técnicos, eles continuam avançando e vão gerando outras formas de pensar a intervenção.
Uma segunda forma, né, que não tanto dentro dessa perspectiva de um aconselhamento de um trabalho comunitário, vai surgir com um cara que chamava Richard Peabody, né? Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, eu acho que é, né? Richard Peabody, né? Que ele vai pensar essa atividade do terapeuta leigo não como algo associado a uma prática pastoral, né? Não associado a um trabalho de uma igreja ou um trabalho comunitário, mas como uma prática profissional autônoma, né? E ele vai pensar em instituir, criar meio que a profissão de terapeuta leigo, né? Então, como que é isso? Um consultório mesmo, montava um consultório, olha, eu sou um terapeuta formado na clínica Emmanuel e eu faço terapia de dependentes químicos, né? A partir da terapia leiga, a base ele incorpora mais elementos, né? Principalmente elementos da psicanálise adleriana, né? Ele que faz esse embate mais sistemático com Freud, né? Quando Freud vai nos Estados Unidos. E ele é extremamente, né? Essa organização dele incorpora muitos elementos também da hipnose, né? Para pensar processos de sugestão e autossugestão. Não vou entrar em detalhes, né? Da forma, da organização do tratamento que ele tem, isso está no texto, tá, gente? É muito interessante. Mas ele cria, ele repensa essa terapia leiga, esse ato da pessoa que tem experiência se transformar em alguém que vai ajudar o outro numa profissão, né? Não dá formato mesmo de consultório igual um psicólogo qualquer, tá? Então ele cria uma outra forma de institucionalização, né, do trabalho dele. E nessa forma, quando o Peabody cria, o Baylor não tinha esse problema que ele estava com um trabalho comunitário, era questão religiosa, mas o Baylor vai enfrentar um embate com a psiquiatria. É o mesmo, como eu já mostrei que acontece, né, nos dois textos anteriores, né, ele vai ter um embate com a psiquiatria e a alternativa dele é procurar ter um trabalho mais ou menos junto, né, associado a alguns psiquiatras, mas mesmo assim o trabalho dele era totalmente autônomo, tá? De fazer o consultório e fazer o tratamento. E era extremamente eficaz, tá? Ele era muito reconhecido, foi uma pessoa que ganhou um certo dinheiro, assim, né, com esse trabalho, né, tipo, escreveu uma série de livros também, que foram livros, alguns, né, tiveram, talvez ele tenha sido o que mais tem escrito, né, e alguns desses textos dele foram textos extremamente importantes nessa época, principalmente porque ele sistematizou de maneira mais organizada, né, a noção de neurose alcoólica do Courtney Baylor, né, inserindo, explicando ela mais em função das teorias, né, da hipnoterapia e da psicanálise de Adler, tá? Então ele incorpora isso de maneira muito sistemática, só que também de maneira leiga, tá? Ele também não tinha formação, era um vendedor, se não me engano, né, vendedor de seguro. Não tinha formação nenhuma em psicologia, em psiquiatria, em medicina, em filosofia. Não era uma pessoa leiga, né, que se apropria de maneira leiga. E por esse conflito dele com a psiquiatria, né, alguns terapeutas, e eu estou falando o nome do Baylor, do Peabody e tal, tinha uma série de outros, tá, gente? Essas foram as pessoas que ficaram mais famosas dentro desses contextos, que criaram esses contextos institucionais, mas foram formados uma série de terapeutas leigos, tá? E esses terapeutas começaram a enfrentar, né, porque eles eram mais eficientes que os psiquiatras, né? Então o que acontece? Surge uma terceira forma de institucionalização, que seria o terapeuta leigo como um membro de uma equipe multidisciplinar, né, ligado agora não a um trabalho comunitário, né, de entidades religiosas como o Baylor, nem como um profissional autônomo que tem um consultório, que faz uma atividade própria sozinho, né, como o Peabody, mas como um membro de uma equipe, né,
multiprofissional, que no caso o principal expoente dessa lógica foi o Francis Chambers, né, que ele faz essa articulação com a psiquiatria e mostra como que essa experiência não uma articulação só conceitual, tá? Ele vai trazer elementos conceituais também, mas mostrar como que esse conhecimento experiencial ele era fundamental para dar suporte, né, para que o tratamento psiquiátrico que acontecia principalmente em hospitais, tá, com equipes multidisciplinares, né, seja público ou privado, né, mas geralmente em equipes públicas, né, de hospital público, ele dava suporte para pensar, olha, o que mais eficaz não é esse tratamento, mas é um tratamento em equipes multidisciplinares que vão ter um apoio tanto psiquiátrico, formal, um apoio de uma assistência social, né, um apoio médico mais amplo, né, não só psiquiátrico, e um apoio de um terapeuta leigo dentro do processo de terapia a partir dessa lógica mesmo, né, de incorporar elementos de reflexão dessa neurose alcoólica, de pensar formas de criar formas de defesa para o sujeito, né, frente às sensações que causavam dependência química e os elementos ambientais também que causavam dependência química, principalmente o alcoolismo. Então, o Chambers, né, ele vai mostrar uma terceira forma, tanto que ele vai criticar, né, também porque já havia um avanço, né, já tinha acabado há mais tempo a lei seca, né, quando o Chambers aparece, né, aparece um, depois outro, né, vai dando espaço aí de 5, 10 anos entre cada um, e quando o Chambers começa a atuar, né, já existia toda uma remobilização do Estado para lidar com a dependência química. Então, esse movimento que era intenso, ele é apropriado por esse sistema de saúde que agora já estava reorganizado para pensar a questão da dependência química, né, e se apropria, né, desse conhecimento experiencial como algo a ser incorporado no tratamento, tá, da dependência química, do alcoolismo. Então, a gente vê, né, como que esse saber experiencial ele se constrói, né, e é isso que eu quero destacar aqui, né, esse saber experiencial, como é que ele se constrói como um saber articulado com a ciência, né, mas que apresenta diferentes formas de institucionalização, e cada forma de institucionalização apresenta diferentes práticas. Uma prática que no momento é mais comunitária, mais de aconselhamento, outra prática é terapia mesmo, né, como psicólogo no consultório, e outra prática é um trabalho multidisciplinar, de contexto mais hospitalar, né, para tratar a dependência química. Então, cada um vai criar formas diferentes, a mesma conhecimento experiencial vai possibilitar formas diferentes de institucionalização, e essas formas de institucionalização vão determinar diferentes práticas profissionais de tratamento da dependência química, tá? E outra coisa que é interessante, né, dentro desse contexto, é como que esses conceitos que esses profissionais vão desenvolver, de novo, né, vou remeter vocês ao texto para ver quais são, sugiro muito, que é muito interessante, tá, gente? Eles são apropriados, né, no AA, quando da criação do AA, eles se apropriam desses conhecimentos, só que como não tem uma revisão, né, sistemática desses saberes, essa mescla de saber científico e de saber experiencial, ele é incorporado como só um saber de senso comum, né, pelo AA. Não, isso é uma verdade. Então, você tem elementos que você pode ver que são da ciência dessa época, principalmente elementos da hipnose, né, que são apropriados, lógicas relacionadas à hipnose, de um processo de autossugestão, principalmente, que são incorporados pelo AA como um saber experiencial, né, e não são revisados. Por quê? Porque não são pensados dentro de uma lógica científica.
são estabelecidos como verdades padrão, verdades que são auto-referidas, né? Uma coisa que é senso comum, tá? Então deixa de ser objeto de reflexão os saberes técnicos sobre o tratamento da dependência química avançam, né? Mas dentro de um contexto científico, né? Dentro do contexto universitário, principalmente. Mas nessas instituições, eles que incorporam esses conhecimentos que são conhecimentos científicos e não os revisam, né? Eles se mantêm da forma como existiam, obviamente, né? Transmutados em conhecimento de senso comum, mas eles se mantêm como um conhecimento experiencial. Mas esse conhecimento experiencial também era muito articulado e influenciado por esses saberes da psicanálise adleriana e da hipnose, né? Da hipnose de Breuer-Charcot. Né? Então é interessante a gente ver como que esse conhecimento científico, que a gente viu, né, às vezes como que algo que se pretendia assim, se transforma em religião, a gente vê também como que a ciência ela se transforma em senso comum, né, e é absorvida como um saber, não um saber que é cotidiano, né, e no caso não vai passar, né, pelas revisões que são feitas dentro do contexto universitário e da comunidade científica. Ele se mantém como se fosse algo, não, mas isso aí é senso comum. Não. Né, você tem muito elemento lá que surge no ar, né, que surge da hipnoterapia e da psicanálise do Adler, né, e que são apropriados dentro do movimento da terapia leiga e que depois se transformam em movimentos comuns, num saber comum. Tá? Então, pessoal, com esse vídeo a gente encerra esse primeiro módulo, né, que é pensar a relação entre os saberes da ciência, né, e outros saberes. Né, como é que eles interagem entre si, como é que eles se articulam e como é que eles fecundam, né, o cotidiano. Tá bom? Então, a gente tem um trabalhinho, tá? Que é atividade 5, vai ter outro vídeo explicando. Vocês dão uma olhada, não deixem para depois, tá, gente? Né? Que essa disciplina é muito rápida, né? Se você bobear, você piscou, passou, tá? Então tá, já dei uma olhada no outro vídeo, né? Também para preparar o trabalho. Então é isso, qualquer dúvida a gente discute isso de novo nos nossos encontros. Até!